Meus amigos, hoje é um dia tão especial, é a festa de Corpus Christi, a festa do corpo e do sangue de Cristo. E esse dia esplendoroso, esse dia de sol, traz uma novidade muito grande que eu venho transmitir a vocês, com certeza inesperada, mas muito necessária há muito tempo. Como muitos devem saber, a festa de Corpus Christi refere-se a um evento extraordinário, maravilhoso, que foi ocorrido na Quinta-feira Santa, que foi a chamada Santa Ceia, na qual Jesus jantou com os discípulos, os apóstolos, pela última vez, e instaurou, não é? Instituiu o que se chama a Eucaristia, ou seja, este ato milagroso, que deveria ser repetido até o fim dos tempos pelos discípulos, em que Jesus transforma o pão em corpo de Cristo e o vinho em sangue de Cristo. Então a representação é exatamente esta, né? Em que ele aparece com os 12 apóstolos e distribui o pão e o vinho. Quando os apóstolos receberam o Espírito Santo em Pentecostes, então a igreja começou a sua missão e eles faziam, então, a missa. A missa é isso, é onde o pão é transformado em corpo de Cristo e o vinho é transformado em sangue de Cristo para alimentar aqueles que têm fé em Jesus, ou seja, que acreditam que Jesus não só ressuscitou, mas que tem o poder divino, que é Deus e, sendo Deus, pode transformar, através daqueles que ele designa para fazer isso, o pão em seu corpo e o vinho em seu sangue. Ele disse: eu sou o pão que desceu do céu. Então, um pão diferente daquele pão que nós compramos. No entanto, é bem com o pão feito de trigo normal que o corpo de Cristo pode chegar até nós para ser recebido. Ou seja, Jesus, pela simples palavra de dizer isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, isto é, porque quando Deus fala, aquilo é. Como nós observamos, esse pão e esse vinho não mudam de aparência nem de características físico-químicas, sensoriais. Você pode muito bem mandar analisar a hóstia que é consagrada na missa e a análise não vai dar nenhuma diferença em relação a uma hóstia que não tenha sido consagrada, que esteja lá guardada no armário. E essa hóstia não é nenhum pão especial, é um pão que é feito segundo cada país. A igreja manda fabricar hóstias de qualidades um pouco diferentes. Na França, por exemplo, ela é amarronzada, cor de caramelo, sabor diferente. Aqui no Brasil é mais branca e nós não temos
o hábito de saber o que é exatamente que é feito para produção dessas hostes, mas o importante é que é feito de trigo. Como é que a igreja sempre respondeu às questões evocadas, por que se isso é o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, por que esse milagre não transforma efetivamente a aparência também dessas partículas, né? desses pães e desses vinhos? Bem, a teoria que a igreja nos apresenta é filosófica, é a da transubstanciação. O que ela diz é que o acidente, ou seja, o pão continua com a mesma, exatamente idêntico que ele era na sua aparência, no seu odor, no seu sabor, mas que a substância se transforma. Então, isto aqui é um pão. Se o sacerdote, ordenado validamente, consagra na missa este pão, o que pode ser feito, não é? Eu já participei de missas em que não havia, missas campais em Roma, por exemplo, cada sacerdote utilizava pães como esses. E os ortodoxos também usam pães fermentados. Este pão, após ser consagrado, a sua substância é corpo de Cristo. Apesar de que o acidente, o que chamam acidente, é isto aqui, é isto que nós vemos. Não é? A qualidade, você pode amassá-lo, ele não está sangrando, ele não está com aparência de carne, mas a substância é, sob a aparência de pão. Qual é o grande problema que isto tem depois já de 20 séculos, comportado nesta maneira da igreja trazer a nós o corpo de Cristo? O problema é o seguinte: é claro que Jesus instituiu isso para que nós comamos o seu corpo e bebamos o seu sangue para termos em nós a sua vida. Mas os discípulos logo compreenderam que seria necessário e muito mais prático para levar a Eucaristia para os doentes, para tudo isso, que fossem consagrados muito mais pães do que seriam consumidos na missa. Podem observar que quando há consagração na missa, nas igrejas, uma quantidade de hóstias muito maior do que vai ser consumida naquele dia. Ela fica guardada num armáriozinho, num local fechado à chave, chamado sacrário. As pessoas que trabalham na igreja têm essas chaves, ou fica uma chave num lugar que eles sabem, e, em geral, a coisa é respeitada. Depois, com a tradição também, a uma certa altura, começou-se a estimular a adoração dessas espécies consagradas. Então, a adoração eucarística, que chama, na qual a pessoa fica em silêncio, em oração silenciosa, diante do corpo de Cristo, colocado num ostensório. E isto é o que se vê na procissão de hoje do Corpus Christi. Bem,
Isso tudo é muito bonito, mas há um grande problema. Desde a primeira, pois Jesus nasceu há 2023 anos, a primeira missa está fazendo 1990 anos. Então, há 1990 anos, possivelmente, existem roubos de hóstias consagradas, de pães consagrados, e desvios que são utilizados para as piores finalidades possíveis. Eu lembro que um pouco antes da pandemia, aqui em Teresópolis, houve um roubo de todas as hóstias de uma certa paróquia. Eu, quando frequentava a Notre-Dame de Paris por muitos anos, vi muitas vezes hóstias sendo roubadas. Ou turistas que iam recebiam na mão e guardavam assim. E a gente recebia instrução de ir atrás e tomar e consumir. Porque o corpo de Cristo é para ser consumido. Ele não é para ser levado como uma lembrança turística. Mas muito pior do que a utilização para lembrança turística é o fato de que a feitiçaria, a bruxaria se aproveitam dessa falha logística da igreja para utilizar hóstias roubadas, hóstias consagradas, ou seja, o corpo de Cristo, em cerimônias que, de maneira geral, pode se chamar de missa negra, que não tem nada de uma missa, é apenas bem o contrário. É uma celebração satânica na qual o corpo de Cristo sofre humilhações das piores. Pode ser submetido a defecações e outras coisas que eu prefiro não entrar em detalhes, mas tudo o que se possa imaginar de pior é feito ao corpo de Cristo nessas cerimônias para agrado de Satanás. O demônio se alegra e paga com favores a todos aqueles que participam disso, os que roubam as hóstias, os que fazem as bruxarias, as magias, e Satanás oferece poder a essa gente que trabalha com isso. Pois bem, meus amigos, Cristo submeteu-se então a essa situação de ser humilhado até o dia de hoje, para que nós pudéssemos ter, ao frequentar a igreja, a certeza de que os pães que foram consagrados na missa são realmente corpo de Cristo. Acontece que hoje a compreensão de certas realidades físicas se avança. E hoje nós podemos compreender que, obviamente, Deus é todo-poderoso, tudo que Ele faz, e se Ele quiser, Ele desfaz. Aquilo que Ele faz com uma finalidade, Ele não desfaz. Mas se alguma coisa pode ser utilizada por uma finalidade que não é aquela que Ele
tinha em mente atender, ele tem o poder de desfazer. O conceito, então, que eu vou apresentar e vou instituir a partir de agora será assim, com a missão que me foi confiada no começo desse ano. Como Rei da Terra, eu tenho o poder de ligar e desligar, e Jesus liga e desliga de acordo com o que eu fizer aqui. Nós passaremos a ter, na dinâmica da Eucaristia, a transubstanciação, como já temos, mas também a retrotransubstanciação. Ou seja, vamos supor, o sacerdote consagrou o pão, ele o partiu. Ambas as partículas são corpo de Cristo. Esta aqui, na hora de dar a comunhão, ele entrega a um fiel, a uma pessoa que recebe o corpo de Cristo com fé, com dignidade. Ele a entrega. Esta pessoa recebe e come. Ela está comendo o corpo de Cristo. O feiticeiro está na fila da comunhão e recebe o sacerdote não tem como saber. Ele vai receber a outra hóstia, o outro pedaço de pão consagrado. No momento, imediatamente antes da recepção do corpo de Cristo, ocorrerá a partir de hoje, isto irrevogavelmente até o fim dos tempos, a retrotransubstanciação, de maneira que o mesmo milagre que Jesus acabou de fazer na missa, de transformar o pão em vinho, agora ele faz outro milagre invertido. Transformar o pão em vinho, o pão em corpo de Cristo e o vinho em sangue de Cristo. Ele então passa a fazer invertido, uma fração de segundo antes do pão tocar a mão ou a boca do feiticeiro. Aquele corpo de Cristo é transubstanciado em pão comum. E o vinho que eventualmente ele tiver sido molhado, que é o sangue de Cristo, também se retrotransubstancia naquele momento e passa a ser, sob a mesma aparência de vinho, não muda, deixa de ser sangue de Cristo e passa a ser simplesmente vinho. O feiticeiro não terá nunca mais. Isso a partir de hoje, a partir desse instante. É isto que eu estou instituindo e Deus está ligando no céu o que eu estou ligando aqui. Jamais se repetirá na história da humanidade a utilização do corpo de Cristo indevida. Acabou. Acabou e não é possível reverter essa situação. Aqueles que roubavam o corpo de Cristo por 1990 anos, não roubarão mais. Eles não tocarão mesmo com suas mãos no corpo de Cristo. O vinho também, aquele grupo de moléculas de vinho que estaria sendo eventualmente até recebido. Porque não pensem, eles recebem na boca, só não engolem. Eu vi isso na Notre Dame várias vezes. Retiram da boca
botam no bolso. Depois vão fazer os feitiços. Dar poder aos ímpios, às pessoas que têm moral zero, que fazem a maldade, que fazem a corrupção. E é por isso que a corrupção não tem limite, porque eles estão investidos com poder dado por Satanás pela utilização do corpo de Cristo. É impossível de avaliar quantos milhares de hóstias consagradas vinham sendo roubadas por dia, esses anos todos, no mundo afora. É impossível de estimar. É uma quantidade muito grande. As profanações de igreja também muito comuns. Então, sem que ninguém precise ser agredido ou repreendido ou preso por fazer essas coisas, que não são sequer consideradas um crime, seria talvez um delito, mas que são coisas que não faz sentido, que continuem acontecendo. Alguém poderá me perguntar, mas então o que muda para nós que somos cristãos católicos, ortodoxos, enfim, os que creem na transubstanciação, porque quem não crê na transubstanciação não pode receber o corpo e o sangue de Cristo, porque não há uma transformação de substância. Né? Para eles não há. Então ninguém pode receber aquilo em que não crê. Na missa, então, Jesus agora é quem decide, porque está aberta a via, como foi aberta por ele na Quinta-feira Santa, a via da transubstanciação, hoje abre-se a via da retrotransubstanciação e ele fará a utilização desta via a seu bel prazer. Ele fará de acordo com a sua vontade e continua todo o cristão sincero a estar assegurado de estar recebendo o corpo de Cristo e o sangue de Cristo na missa. Isso fique bem marcado. Isso não muda. O que muda é para os casos da hipocrisia. Mas só ele conhece. Só ele sabe se ele quer acompanhar alguém ou não num caminho que não há o caminho que ele apontou. Então é isso, meus amigos. Eu não vou me prolongar mais. Todos nós que o amamos, tudo continua igual. Na missa você receberá o corpo de Cristo. Nada nem ninguém impedirá. Mesmo que alguém fosse lá para tentar trocar as espécies, ele é mestre de todas as coisas. E ele dá o pão que veio do céu, que é sua própria carne, a quem ele quer. Na missa de hoje disse: os bons e os maus comem do mesmo pão consagrado, mas o resultado é bem diferente. Nuns ele dá a vida, para outros ele dá a morte. É para esses a quem essa frase se refere, a morte, fica a critério de Jesus de realmente se dar a esses, ou de simplesmente se retrotransubstanciar e a pessoa recebe simplesmente um pão. O tempo da sinceridade começa aqui. O tempo da corrupção, da desonestidade, do roubo, da esperteza, acaba aqui. O tempo dos feitiços acaba aqui.
Pode ser discutido? Não. É verdade de fé. Não tem discussão. Eu digo, eu ligo, Jesus confirma e liga no céu. E assim será até o fim dos tempos. Boa festa. Esta festa de Corpus Christi é a mais bela de toda a história, porque finalmente nosso Senhor Jesus Cristo está livre de todas essas humilhações para sempre. Até mais.